Boa noite, pessoal. Hoje nós iremos dar início à nossa aula, a nossa última aula ao vivo sobre o capítulo 4. Já vi que tem até alguns alunos me fazendo perguntas, sobre a plataforma. Reginaldo, no final da aula, da explicação, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, tanto do capítulo, quanto de situações na plataforma, dúvidas sobre as avaliações online, tudo bem? Porque a gente explica o capítulo, E aí quem não tiver mais nenhuma dúvida sobre o capítulo, pode encerrar a participação e aí eu fico para tirar as dúvidas de todo mundo. A gente pode combinar assim, o Reginaldo e os demais alunos que estão online? Ok. Então, pessoal, como eu avisei para vocês, hoje é a nossa última aula ao vivo. Essa aula é referência para as atividades da avaliação 3. Teve até um aluno que me mandou uma mensagem falando que tentou fazer a avaliação só por base naquele vídeo de introdução que eu mandei para vocês. Antes de realizarem a avaliação, leiam o capítulo, 4, e também assistam a aula que vai ficar disponibilizada para vocês a partir de amanhã. Um combinado com vocês que eu sempre faço no começo da aula. Se por algum motivo o áudio ficar ruim ou não estiver saindo, atualizem a página, pode ser um problema de conexão da internet de vocês. Quando é problema com a nossa conexão, nenhum aluno tem acesso ao áudio e ao vídeo, tá bom? E aí eu vou explicar o tema. No final da explicação, a gente abre para perguntas, ok? Todo mundo até o momento consegue me ouvir direitinho? O áudio está chegando bem para vocês? Ok, então vamos iniciar o nosso capítulo. Esse capítulo, pessoal, ele fala sobre a importância da pesquisa, Por que nós devemos pesquisar, quais são os tipos de pesquisa. Então, esse capítulo, ele vem para explicar para a gente o que é a pesquisa. A pesquisa, além de investigar, pesquisar é sair em busca de novos conhecimentos. Pesquisar é conseguir encontrar respostas, para alguns questionamentos e explorar novos assuntos. Então, quando a gente fala sobre aprendizagem na pesquisa, a gente está indo investigar um campo que ainda não foi investigado. Nós estamos indo procurar soluções para questões que ainda não foram encontradas respostas. Então, além de pesquisar e investigar, de procurar novos conhecimentos, a pesquisa é necessária para planejar todo um método para se utilizar. Então, quando a gente pega um capítulo inteiro da unidade curricular de vocês e para falar somente sobre pesquisa, qual é a importância disso? Durante o curso de vocês, no final, em alguma unidade curricular, vocês terão que realizar trabalhos de pesquisa. Para quem já está aí na vida acadêmica, fazendo outros cursos, ou até mesmo na área de trabalho, a pesquisa vai ser muito importante. Nós vamos observar que a pesquisa ela não fica somente presa ao campo da pesquisa bibliográfica, Ao longo do capítulo aí a gente vai explicar todos os tipos de pesquisas existentes aí no mercado de trabalho, no mercado acadêmico. Então, a pesquisa ela é muito importante para a aprendizagem, para respostas a questionamentos e para essa construção do conhecimento ao todo. Quando eu realizo uma pesquisa, eu não estou só levando conhecimento para mim, eu estou levando conhecimento para as demais pessoas que vão ter acesso a essa pesquisa que eu estarei fazendo. E aí, a gente passa para os tipos de pesquisas existentes. Nós temos a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo e a pesquisa laboratorial. Eu vou explicar cada uma para vocês. A pesquisa bibliográfica, eu acho que é a mais comum, Assim, que todo mundo já está mais acostumado a fazer. Que nada mais é de compreender ali todo o material que já foi publicado relacionado ao tema. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, eu tenho um tema, então o meu material de pesquisa é qual? Os textos que foram publicados sobre aquele tema. Então, eu vou começar a fazer uma investigação, sobre temas a partir do que já foi escrito. Vou tentar encontrar ali respostas para o meu questionamento em cima de artigos já publicados, de revistas,
de jornais, monografias, teses, todos esses documentos, né, gráficos que estão aí disponíveis para consulta. Quando a gente fala sobre a pesquisa bibliográfica, a gente também pode incluir no nosso arquivo de pesquisa fontes de comunicação como televisão, áudio de rádio, gravação, né, ou até mesmo filmes. Né? Eu posso usar muito bem um filme para poder obter uma fonte de pesquisa do tema que eu estarei pesquisando. A pesquisa bibliográfica, pessoal, ela faz com que o pesquisador ele se envolva ali em leituras, né, para achar as respostas para aquele questionamento que ele está buscando. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, eu tenho que ter em mente que eu terei que ter uma leitura muito firme, né? E às vezes eu tenho que ler assim 5, 6, 7 artigos diferentes, autores diferentes, pontos de vista diferentes para eu chegar na minha conclusão. A pesquisa de campo, que é o nosso segundo exemplo, ela envolve levantamentos realizados a partir de coletas de dados, né? Então, essas informações, elas permitem que o pesquisador encontre as respostas dos seus questionamentos e que são o seu objetivo de pesquisa, ou seja, o assunto, né, que ele está pesquisando ali, que ele vai analisar. Então, quando eu vou fazer essa pesquisa de campo, o que eu faço? Eu faço uma coleta de dados para chegar ao resultado do meu questionamento. E essa coleta de dados é o processo de geração de dados novos. Então, quando eu vou para campo, né, para fazer essa pesquisa, eu faço uma coleta para indicar ali um sinalizador, para dar um norte, né, ter uma noção, uma margem para os meus questionamentos. A pesquisa de campo, ela busca informações acerca de um problema ou hipótese. Então, toda vez, por exemplo, a pesquisa bibliográfica, ela geralmente é um tema, né? Você vai pesquisar sobre um tema específico. A pesquisa de campo, geralmente, ela vai te dar um problema ou uma hipótese. Eu gosto de citar como exemplo aí de pesquisa de campo as pesquisas eleitorais. Quando eu vou fazer essa pesquisa eleitoral, eu faço uma pesquisa de campo, né? Então, eu vou fazer um questionário para as pessoas responderem, eu tenho ali algumas alternativas, que eu espero que seja uma das respostas, para saber o quê? Para saber qual possível candidato será eleito na eleição tal. Então, eu tenho ali uma hipótese de candidaturas, né? Eu tenho ali uma hipótese de um cenário eleitoral. Então, um bom exemplo aí de pesquisa de campo são as pesquisas eleitorais. E essa pesquisa de campo, ela pode ser um caminho para achar uma resposta. Por que eu falo pode ser um caminho para achar uma resposta? Porque nem sempre a resposta é conclusiva, né? Então, a gente tem sempre a margem de erro aí, que pode nos limitar uma resposta final. Então, quando a gente fala sobre podemos achar uma resposta na pesquisa de campo, a gente, na verdade, a gente pode achar uma estimativa de resposta correta. O nosso terceiro exemplo, a pesquisa laboratorial, né? Quando a gente fala sobre pesquisa laboratorial, muitas pessoas podem pensar assim, laboratório químico, laboratório de análise, mas ela não está estritamente vinculada a laboratório de análise clínicas ou médicas, tá? Ela está presente em diversos locais, como nas empresas, nos escritórios, nas escolas. Todos esses ambientes são possíveis de realizar essa pesquisa laboratorial. A pesquisa laboratorial ela é responsável pela descrição e análise de fatos ou ações que ocorreram em situações controladas e exigem ali instrumentos específicos, precisos e ambientes adequados. O que eu falo sobre uma situação controlada? É uma pesquisa, essa pesquisa laboratorial é mais uma observação. Então, ali a gente tem 3 tipos de pesquisa. A bibliográfica é um tema, então tem que ler e pesquisar sobre tudo que já existe sobre aquele tema. A pesquisa de campo é uma pesquisa de hipóteses, né, de situações hipoteticamente pensadas. E a pesquisa laboratorial é uma pesquisa de observação, onde, por exemplo, eu trabalho numa indústria e eu preciso de fazer uma pesquisa. Acontecendo uma situação eu trabalho numa empresa de calçados
e em determinado horário a produção cai, né? O processo de produção vem diminuindo. Então, a empresa contrata ali ou pede algum funcionário para fazer essa pesquisa laboratorial de observação, né, para ver o porquê que em determinado horário, faixa horária, a produção cai. Então, o pesquisador, ele vai entrar no ambiente ali controlado, com situações controladas, ele sabe mais ou menos, né? Qual o número de funcionários, o que, é que pode ali acontecer, ele já tem toda aquela situação sob o controle dele. E ele vai começar a fazer essas observações até chegar à conclusão de por que de determinado horário a produção ter uma baixa. Né? Então, ela pode investigar, além de pessoas, minerais, vegetais, né? Cabe também ali na pesquisa laboratorial ser imparcial. Por quê? Quando eu faço a pesquisa bibliográfica, eu estou lendo todas as opiniões sobre o tema. Quando eu faço a pesquisa de campo, eu estou perguntando ao outro, né? O que ele acha sobre aquele tema, aquele assunto. Mas a laboratorial, ela é feita sobre a minha análise. Então, o resultado ali da pesquisa vai ser sempre somente o meu ponto de vista, né? Então, eu preciso de ser imparcial, eu preciso de observar bem todos aqueles movimentos que acontecem, né? E para que não deixe uma situação sair de análise. Porque, às vezes, uma troca de horário, por exemplo, de funcionário, pode fazer a queda de rendimento. Então, o pesquisador tem que estar sempre atento e focado com toda aquela movimentação da pesquisa laboratorial. O Marcos colocou aqui para a gente que o áudio sumiu. Todo mundo está com áudio ou ninguém me ouve? Quem tiver com áudio, sinaliza para mim, por favor. Voltou? Beleza, Marcos. Pessoal, sobre o tipo de pesquisa, né, e a importância da pesquisa, alguma dúvida? Ok? Beleza. No final também, se quiser que a gente volte, né, para explicar um pouco mais, só finalizar que no final a gente faz um resumão aí para quem precisar. Então, agora a gente chega, né, na estruturação de uma pesquisa. Então, depois de feitas ali as investigações, recolhidas as pesquisas, os questionários, depois que eu fiz as análises, né, dos dados, era descrever a pesquisa. E aí que vira o grande bicho-papão, né? Na hora de fazer pesquisa, eles, beleza, pesquisar o tema é legal, fazer o questionário, ir para campo é legal, observar é legal, mas e na hora de escrever? Né? Na hora de botar no papel tudo que você observou, todo o seu trabalho de campo, né? Todo o seu trabalho de observação, de pesquisa, de leitura, tu tem um padrão, né? Então, e existe uma estrutura para que esse trabalho seja feito e ela deve ser seguida. Lembra quando no capítulo 2 a gente falou sobre a ABNT? A ABNT é quem dá o suporte, né? É quem faz essa padronização para que esse trabalho de pesquisa seja elaborado, né? Feita essa estruturação. Então, eu até coloquei para vocês aí quais são a fonte, né, principal ali que a gente deve usar para escrever a pesquisa. A fonte a gente sempre usa Arial ou Times New Roman, estilo normal, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas e o parágrafo justificado. Então, toda vez que eu for escrever uma pesquisa, que eu tiver que botar no papel, né, tudo que eu analisei, que eu documentei, que eu observei, eu uso essa padronização de fonte, de tamanho. Porque eu não posso escrever, digitar como, né, como a gente faz às vezes no e-mail, com a fonte que a gente mais gosta, né, com o tamanho, com a cor que a gente mais gosta. Então, tem essa estrutura. Se vocês quiserem, amanhã eu coloco para vocês na biblioteca um manualzinho, sabe? De estruturação mesmo de pesquisas. Qual a fonte, qual o estilo, qual o tamanho. Quem tiver dificuldade de numerar a página, de colocar índice, pode me mandar, que aí eu tenho um tutorial, né? Porque o Word, como eu falei na aula passada, ele já tem muitos desses recursos
prontos. Então, basta só você saber ali qual o caminho certo dentro do Word ou do seu editor de texto para otimizar ali o seu trabalho na hora de escrever a pesquisa. Então, essa é a estrutura de fonte, né, que a gente deve usar para padronizar a nossa pesquisa. Tranquilo até aqui, pessoal, sobre a estruturação, sobre fonte. Continuando falando aí sobre a estruturação da pesquisa, a gente tem ali os elementos, né, que compõem a pesquisa. Então, eu tenho os elementos pré-textuais, tenho os elementos textuais e tenho os pós-textuais. O que é isso, né? Elementos pré, pós, nada mais é do que eu coloco antes e depois do texto escrito. Aqui eu tenho até essa disponibilização aqui de informação de como que fica, né, a ordem dos itens dentro da pesquisa. Então, os meus elementos pré-textuais são capa, folha de rosto e sumário. Né? Os elementos textuais, introdução, objetivo, desenvolvimento e conclusão. Só um parênteses aí entre introdução e objetivo. Em alguns materiais, vocês verão que o objetivo está dentro de introdução. Algumas fontes podem citar somente a introdução, ou introdução e objetivo, ou somente objetivo. Então, mas a ordem, ela não tem muito bem uma regra básica, tá? Sobre a introdução e o objetivo. Dependendo da fonte de pesquisa, o objetivo está dentro de introdução, dependendo tem separado e dependendo só tem o objetivo da pesquisa. Elementos pós-textuais são as referências, né, que eu usei, quais foram as referências usadas por mim na hora de escrever o texto, na hora de fazer a pesquisa, e os anexos. Os anexos, né, são ali aquele material que você usou que você irá usar para complementar ali seu trabalho de pesquisa. Pessoal, sobre algum desses itens, alguma dúvida? Aqui eu tinha até falado para vocês, né? Que como que fica essa disponibilização de informação da pesquisa. Então, eu tenho primeiro a capa. Vou pegar só a minha setinha aqui, que eu acho que é melhor para vocês verem. Então, eu tenho capa, folha de rosto, sumário ou índice. O resumo, também é bom até de fazer um parênteses. Depende do tipo de pesquisa, depende do trabalho, né? Então, se o instrutor, né, ou o professor pedir um trabalho de pesquisa e ele pedir o resumo, você coloca o resumo, senão não tem necessidade. A introdução aqui, tá vendo que nessa disponibilização de informações não aparece objetivo? Porque o objetivo está aqui dentro da introdução. E aí eu tenho desenvolvimento e eu tenho aqui alguns capítulos, né? É obrigatório ter capítulo na pesquisa? Não precisa de ter capítulo, mas você pode ter subtemas, né? Que a gente chama, né? Um tema principal e os subtemas. E aí você coloca no sumário ou no índice qual a página desse subtema. Considerações finais é a conclusão, né? E as referências. Aqui não está o anexo, mas os anexos aparecem sempre depois de referência. Aqui eu vou começar agora a explicar para vocês um pouco sobre cada item da pesquisa, né? Como montar cada item dessa pesquisa? Como configurar, por exemplo, o título da pesquisa? O título ele deve ser um título de impacto, conciso, de fácil memorização. Desculpa. Nós devemos evitar títulos extensos e evitar o uso de jargão. Por que eu devo evitar títulos extensos e uso de jargão? Porque quando eu faço uma pesquisa, né, a ideia, o interessante é que essa pesquisa ela atinja várias comunidades, né? Não só da área em que eu trabalho, mas para que ela sirva, né, também ali para atender a curiosidade ou ajudar em alguma outra pesquisa de todas as comunidades existentes. Né? Então,
Por exemplo, se eu trabalho na empresa calçadista, estou fazendo um tipo de pesquisa, não é interessante que eu use uma linguagem, um jargão, que somente as pessoas daquela comunidade calçadista irão entender, né? Então, eu tenho que fazer um título sem jargão para que todos que leiam o título possam ter uma noção do que é que consta nessa minha pesquisa. Para quê? Para ter curiosidade, né? De ler, de pesquisar. E a fácil memorização, né? Tendo um título ali conciso, de impacto e que seja fácil de memorizar, o que vai acontecer? Eu preciso pesquisar sobre um tema. Peraí, o Bruno já fez uma pesquisa sobre há muito tempo, que isso é X. Então, quando você faz com que o título da sua pesquisa seja de fácil memorização e um título de impacto, você faz com que a sua pesquisa seja lembrada, né? Ela seja mais fácil de que outras pessoas, depois de lerem o seu trabalho, consigam linkar aquele tema ao trabalho que foi feito por você. Capa e folha de rosto. Muita gente acha que é a mesma coisa, né? A capa com a folha de rosto, mas elas têm uns detalhes que as separam. A capa, ela é uma proteção física externa, né? Que é para identificação. Então, o que consta na capa? A capa consta o título da pesquisa, a unidade de ensino, né? A cidade e o nome do autor. Ponto. Mais nada. E a folha de rosto? Eu tenho os mesmos elementos da capa, porém com mais informações. Mas quais são essas informações a mais que cabem ali na folha de rosto? Então, eu coloco o nome da unidade curricular, o nome do meu instrutor, o porquê daquela pesquisa, né? Por exemplo, pesquisa realizada para trabalho final da unidade curricular 10. E aí o nome da unidade curricular de vocês, né? Ou para trabalho final, de complementação de nota da unidade X. Então, você coloca ali o porquê daquela realização da pesquisa, quem pediu para fazer aquela pesquisa. Então, a folha de rosto ela é um complemento para a capa. A capa a gente fala que é aquela proteção física, né? E que só serve ali para eu me identificar. Mas que esses dados, essas informações complementares, elas acontecem na folha de rosto. Dúvidas sobre capa e folha de rosto, pessoal? É tranquilo para vocês? Eu tenho um material, eu até fiz para o pessoal de automação EAD. É uma folha de rosto e uma capa, ela já tem, é só você modificar, né, os nomes, mas ela é feita voltada para trabalhos no Senai, né, inclusive a unidade titular, tem tudo pronto lá. Se vocês quiserem, tiverem interesse, eu posso disponibilizar na biblioteca para vocês também, ou então por mensagem, né, se vocês quiserem, achar interessante, eu posso já disponibilizar. Quando tiver algum trabalho, é só pegar o material e colocar as informações de vocês. Alguém tem dúvida sobre capa, folha de rosto? Aqui a gente fala sobre o sumário, né? O sumário é o índice, então ele serve ali para enumerar os capítulos, né? E de outras partes de publicação. O sumário, pessoal, ele vem sempre antes da introdução, depois da folha de rosto, antes da introdução. Por quê? A introdução, ela deve estar inserida ali no sumário. Vê se eu consigo dar um zoom aqui nessa página para vocês. Tá vendo? Aí aqui, olha, eu tenho a introdução, qual a página que ela começa, e é sempre a página que começa, tá? Que eu coloco aqui no índice. Então, todos os itens, né, sobre os capítulos, os temas, os subtemas, eu coloco no sumário. Coloco tudo, tá? Até os anexos. E aí, anexo, eu não preciso colocar uma página por anexo. Só coloco anexos e a página em que esse anexo irá começar a ser exibido no meu trabalho, na minha pesquisa. A introdução, geralmente ela vem como tema, né? O problema a ser pesquisado, né? Se foi um problema, se foi
uma situação hipoteticamente pensada, ou se foi uma pesquisa de laboratório. Então, eu tenho o tema da pesquisa, qual foi o meu problema pesquisado, o porquê daquela pesquisa, né? O porquê de se pesquisar aquele problema, aquela situação, e qual que é a minha indicação de resultados esperados. Toda vez que a gente vai fazer uma pesquisa e que a gente tem uma situação hipotética, a gente tem uma indicação de resultado esperado. O que é isso, indicação de resultado esperado? É quando eu, por exemplo, o exemplo que eu dei para você sobre trabalhar numa empresa calçadista. Então, de 2 da tarde às 5, eu tenho uma queda de rendimento, pensando nesse mesmo tempo de trabalho. Então, qual que é o resultado esperado? O resultado esperado é que os funcionários param para fazer seu horário de lanche, então por isso que o resultado cai um pouco. Então, eu tenho essa estimativa de resultado esperado. O que eu acho que pode ter acontecido, o que eu acho que vai ser a resposta final. E é isso. Não é o resultado final, é a indicação de resultado esperado que eu coloco na introdução. Sobre introdução, tranquilo, pessoal, para você? Se quiserem que volte para explicar de novo, pode pedir, tá? E aí a gente chega no desenvolvimento, né? Que é a parte aí mais extensa do trabalho, né? É onde eu vou apresentar os resultados alcançados, vou fazer essa divisão de capítulo ou tema, vou explicar qual foi o meu método de pesquisa, qual foi o propósito daquele trabalho, né? Então vai ser uma parte de escrita e de leitura mais extensa, né? Onde eu irei colocar ali todo o método usado, qual foi o resultado, como que eu cheguei naquele resultado, né? Quais foram os empecilhos ou não para realizar aquela pesquisa. Se foi uma pesquisa de coleta de dados, quantos foram os entrevistados, né? Qual a faixa etária, quais os locais foram utilizados para realizar a pesquisa. Isso tudo em desenvolvimento. Então, você pode dividir por capítulos ou temas cada um desses itens, né? Resultado, método de pesquisa, área de pesquisa, envolvidos na pesquisa, né? E detalhar cada um desses pontos para que o leitor ele consiga perceber bem qual foi o ambiente da sua pesquisa, né? Consiga entender como foi o campo, né, utilizado por você. E aí a gente chega na parte pós-textual, que pega um pouquinho da conclusão, que ainda é uma parte de texto, né, que é onde eu vou apresentar realmente os resultados e dados comprovados, né? Então eu tenho que comprovar aquele resultado que eu obtive e vou colocar também as deduções lógicas correspondentes aos objetivos do trabalho. Então, quando eu faço a conclusão, na conclusão é que eu coloco o meu resultado alcançado e comprovo esse resultado alcançado, né? Depois de conclusão, eu tenho as referências. Então, eu uso como referência todos os materiais utilizados para a pesquisa e citados. Então, se eu só li um material, mas eu não vou usar na minha pesquisa, eu não coloco ele na referência, né? Por quê? Eu não utilizei, eu não citei ele no meu trabalho. E aí, anexos, eu posso colocar fotos, o roteiro da entrevista que eu usei, as cópias de instrumento de coleta, se eu fiz uma entrevista, o formulário que eu utilizei. Mas a minha pesquisa foi bibliográfica. Eu acho interessante colocar essas fotos aqui que eu achei de uma pesquisa que eu fiz, uma revista antiga, ou imagem. Você pode anexar. Então, tudo que você achar que contribui para o seu trabalho, você coloca em anexo. Tudo que você acha ali que pode agregar valor ao seu trabalho, você coloca nos anexos. Pessoal, sobre essa parte de formatação do trabalho, né? De escrita, de organizar essa parte, de desenvolver mesmo, né? De escrever mesmo o trabalho de pesquisa. Alguma dúvida? É tranquilo para todo mundo? Conseguiu pegar direitinho qual é a ideia, né? De se formatar um trabalho de pesquisa?
Quem puder, sinaliza para mim, por favor. Depois aqui a gente vai entrar em uma outra parte do capítulo, né? Então, por isso é bom a gente já fechar bem essa parte da escrita, né? De como formatar, para a gente passar para a parte de citação, de referência. Todo mundo conseguiu pegar direitinho essa parte de formatação do trabalho de pesquisa? O Marcos, Vitor, Reginaldo, todo mundo conseguiu pegar bem? Ok. Aqui, o Vitor sinalizou para a gente que está tudo ok. Agora, a gente passa para uma outra parte que também, né, deve constar ali na escrita do trabalho, que são as citações e as referências. Então, agora eu vou explicar para vocês quais são as diferenças das citações, né, quando elas acontecem e o porquê que elas acontecem. Então, a primeira aqui é a citação direta longa. O que é uma citação direta longa? A citação, pessoal, é quando eu vou usar palavras de outra pessoa no meu trabalho. Então, quando eu faço uma citação longa, é quando eu tenho, na hora de digitar o trabalho, né, a fala, eu vou usar mais de 3 linhas da fala de outra pessoa. Então, quando eu uso mais de 3 linhas da fala de outra pessoa, o que é que eu faço? Eu dou um recuo, dou um espaço, dou um recuo, diminuo a fonte e eu digito, né? Sempre com aspas. E aí eu posso fazer de 2 maneiras diferentes a citação longa, né? O autor. Eu posso colocar tanto aqui no final, deixa eu aumentar um pouquinho a tela para você. Posso tanto colocar aqui no final o nome do autor, o ano de publicação e a página, como também posso colocar aqui em cima, por exemplo, Carnegie 2000, segundo Carnegie 2007, na página 78, e aí eu cito toda essa fala dele. Né? Então, citação longa. Quando eu uso mais de 3 linhas, né, para citar, eu preciso fazer a citação longa, dou um espaço, dou um recuo, diminuo a fonte. Isso é uma citação longa. Citação direta curta. Eu tenho 2 maneiras de fazer. Então, se a citação longa é até 3 linhas, passou de 3 linhas, a citação curta, ela vai até 3 linhas, né? Então, aqui eu coloco 4 linhas. Esses 3 fatores determinam a motivação do indivíduo para produzir em qualquer circunstância que se encontre. Então, eu estou citando o chaveamento. Só que é uma citação pequena, né? Então eu não preciso de dar recuo no meu texto. Então eu posso colocar de 2 maneiras. Para Xavier, antes de escrever a citação, né? Para Xavier Neto, 2000, página 310, o texto dele. Ou então eu cito o texto primeiro e aí eu coloco Xavier Neto 2000, página 310. Observaram aqui que para fazer a citação antes do texto, o nome do autor, só a primeira letra é maiúscula, mas se eu faço depois, todo o sobrenome dele deve vir em letra maiúscula, tá bom? Então, se eu faço antes, só a primeira letra do sobrenome maiúscula, se eu faço depois, todo o sobrenome maiúsculo. Alguma dúvida sobre referência, pessoal? É tranquilo para vocês? Vocês já estão acostumados a fazer, né? Referência, não, desculpa, citações? Sempre acharam tranquilo? Quando precisar de citar alguém em um texto, sempre foi tranquilo para você? Tranquilo, né? E agora, a gente fala sobre referência, né? Como usar a referência. Então, as referências, elas precisam sempre ter uma regra, né? Para eu fazer a minha referência no final do trabalho. Só um ponto. Até um tempo atrás,
a gente usava referência bibliográfica. Hoje a gente só usa referência. Por quê? Eu não preciso citar somente textos, né? Eu posso citar outras fontes também, que também devem constar como referência no meu material. Então, ela deve ser em ordem alfabética, deve conter apenas o que foi citado no trabalho, né, ou na monografia, ou na dissertação. E quando é feita apenas consulta do material, eu não incluo essa obra, né, esse material, na minha lista de referências. Né? Então, só uso o que foi citado e tem que ser em ordem alfabética. E aí eu tenho diversos materiais para consulta, né? Por exemplo, os livros. Como que eu faço referência de livro, né, de material escrito? Primeiro, o sobrenome do autor, todo em letra maiúscula. Depois, o nome, o livro, né, o nome da obra, qual a edição, qual a cidade da editora, né? Qual a editora, o ano e ali a página que eu usei. Mas eu também posso citar os sites. E os sites, eles devem ser citados. Por exemplo, o nome do autor, entrei no site, peguei o artigo, achei lá o nome do autor. Então, o nome do autor do artigo que eu encontrei, né, o sobrenome dele, o nome, o site, o tema ali, a aba do site, o ano, né? E quando eu acessei. Aí, mas que ano? Geralmente, nesses sites, quando a gente procura algum artigo, tem lá o ano de publicação do artigo no site. Então, eu coloco qual o ano de publicação que o artigo, né, foi publicado naquele site. E aí eu tenho que colocar essa seguinte informação. Disponível em o URL do site e quando eu acessei. Só uma atenção de vocês, pessoal. Tem, eu acho que o material, se eu não me engano, é uma questão da prova que fala aqui, o exemplo está dando com 4 letras a abreviação do mês, tá? Mas o certo são 3 letras para a abreviação do mês, tá bom? E aí eu coloco quando foi o dia, o mês e o ano em que eu acessei esse site. Então, esses são os 2 tipos de referências, né, que eu uso na hora de formatar, na hora de escrever o meu trabalho de pesquisa. Pessoal, alguma dúvida sobre o capítulo 4? Alguma dúvida sobre a avaliação 3? Lembrando a vocês que vocês têm até o dia 15, tá? Para realizar dia 15? Não, dia 14 para realizar as avaliações. Já está todo mundo aí apto para realizar, então aproveitem esses dias mais no final de semana, tá? Não deixem passar, porque, como eu falei em mensagem para vocês, se vocês não forem aprovados nessa unidade curricular, vocês vão ter que fazê-la novamente. Então, é uma unidade tranquila. Eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, né, sobre o material, sobre a prova. Fez a prova uma vez, não tirou uma nota muito boa. Aí, Elisa, o que será que eu errei? Pode me mandar, né? Me manda uma mensagem pelo AVA, que aí eu olho a prova, né, vejo o que você pode ter errado, né, e para você realizar a sua segunda tentativa. Todo aluno tem direito a realizar 2 vezes cada avaliação e prevalece sempre a maior nota. Então, fez uma vez, a nota não foi legal, antes de fazer a segunda, né, lê de novo o capítulo, vê a aula, assista de novo a aula ao vivo, me manda mensagem, nossa, eu errei essa questão, por que eu errei? Porque nem sempre, quando você vai refazer, a questão é a mesma, mas o tema é o mesmo, é o tema do capítulo 4, tá bom? No comecinho da aula, tinha um aluno que queria me fazer uma pergunta, e aí eu falei para a gente tirar as dúvidas, né, sobre atividade e plataforma no final da aula. Era o Reginaldo. O Reginaldo pergunta, não é sobre a aula. Não aparece na minha área a pesquisa de satisfação. Algo errado? Reginaldo, eu vou te pedir um favor. Me manda uma mensagem, porque eu posso esquecer.
para eu olhar para você e aí eu te respondo através da mensagem. Pode ser? Porque eu olho o que está acontecendo na sua pesquisa de satisfação, por que ela não aparece para você. Falando em pesquisa de satisfação, depois de vocês revisarem ali, né, as 3 avaliações, respondam a nossa pesquisa, deem sugestões para as aulas, né, é sempre bem-vindo. Eu sempre coloco no fórum, depois da aula, né, qual a sua sugestão, seu elogio, a sua crítica, que a gente está aqui sempre para ajudar você. Pessoal, alguma dúvida sobre o capítulo 4? Alguém tem alguma dúvida?